como criar um dashboard de desempenho passo a passo, utilizando gráficos de velocímetros. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Então, no vídeo passado eu fiz uma demonstração do funcionamento do nosso arquivo. Reparem, eu tenho aqui 3 dashboards. Estou utilizando aqui gráficos de velocímetros, onde ele me mostra o desempenho das vendas do funcionário. Observe que eu estou com o funcionário Juan selecionado e está aqui a foto do mesmo. Ao mudar aqui, por exemplo, para João, observe que eu mudei para Ricardo, no caso, e me apareceram os dados relacionados ao Ricardo. Agora sim, ao mudar para João, observe que já mudou, correspondente ao desempenho dos 3 meses do João. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje, a fazer essa aparição das fotos e fazer, obviamente, como é que a gente montou esses gráficos de velocímetros. Então vamos lá, vamos ao nosso passo a passo. Eu só peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. E claro, se possível, se inscreva no canal William Oliveira, que é um parceiro aqui do nosso canal e tem nos ajudado bastante. Então, em respeito às pessoas que comentaram no nosso vídeo passado, pedindo para que a gente fizesse o vídeo ensinando o passo a passo, obrigado ao Ricardo Game, a Lena da Casa de Boneca, ao Márcio Santos, ao próprio William Oliveira, ao Marcos Oliveira e ao Isaías Comerciário. Então eles foram as pessoas que comentaram no nosso vídeo até a gravação desse vídeo, pedindo que a gente ensinasse o passo a passo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber aqui é retornar as informações. Creio eu que, se você já acompanha o nosso canal, já sabe como fazer esse retorno de informações. Observe, vou exibir aqui minha barra de fórmulas, para ficar mais fácil. E observe que aqui eu estou utilizando apenas um PROC para retornar correspondente ao código funcionário. Eu tenho a minha base de dados, observe. Dentro da minha base de dados eu tenho o código cliente, observe que se repete, pois é o mesmo cliente, porém meses diferentes. Observe que o 02 já é o Ricardo e o 03, se vocês repararem, é o Juan. Perfeito? Então, obviamente, ao utilizar o PROC, eu estou verificando o código cliente, estou retornando as informações aqui para a nossa guia passo a passo. Então, eu estou procurando quem? O vendedor João. E aí está relacionado, puxando as informações de janeiro de João, fevereiro de João e por aí vai. Para isso, eu estou utilizando soma-se, que nada mais é do que eu estou realizando uma soma com mais de um critério. Então, eu estou utilizando soma-ses. Então, eu estou verificando o nome do mês e o nome do funcionário. E ao encontrar essa informação, ele vai me somar os meses aqui, a quantidade vendida. Até aí, creio eu que está bem tranquilo e vamos realmente para o que interessa, para sermos mais objetivos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou estar informando aqui, ó, observe. Aqui eu tenho o código do funcionário 1, que é o João. Se eu mudar para 2, retorna o Ricardo. Se eu colocar 3, retorna para o Juan. Então, para que eu não fique digitando aqui manualmente, eu vou utilizar uma caixinha de combinação. Então, eu vou clicar em desenvolvedor, inserir caixa de combinação aqui na guia controle de formulários. Selecionei o meu objeto, vou estar desenhando ele aqui em qualquer área aqui. Então está aqui o meu objeto. Observe que não tem nada ainda dentro do mesmo, basta clicar sobre ele, formatar controle. O intervalo de entrada. Esse intervalo de entrada é o intervalo que eu quero estar deixando disponível para o usuário selecionar, ou seja, uma lista. Eu posso utilizar, obviamente, o intervalo nomeado, que é o que eu vou estar fazendo, ou simplesmente selecionar um intervalo que contém as informações. No meu caso, eu já tenho um intervalo nomeado, que se chama vendedores. Então, eu vou colocar aqui o nome do nosso intervalo nomeado, vendedores. Obviamente, se ele reconhecer, ele vai estar aceitando. O vínculo da célula, aonde eu quero estar vinculando essa caixa de combinação a uma célula. Ou seja, quando eu seleciono ela, ela lança o valor da lista. Então, o primeiro que aparece listado nessa lista recebe a posição 1, o segundo na lista a posição 2 e por aí vai. Então, como eu não quero ficar digitando manualmente aqui na minha coluna, na minha célula A2, a informação do código funcionário, eu vou estar selecionando aqui na nossa caixinha de combinação. Ou seja, eu vou estar apontando para essa célula aqui, ó, a célula A2, ela vai estar vinculada a essa caixinha de combinação. As linhas suspensas, a quantidade de linhas suspensas. Bom, no meu caso aqui eu só tenho 3 vendedores. Então eu vou colocar o número 3 para que não me traga linhas vazias. Então vou dar um OK. E observe, ele já reconhece os vendedores. Como eu disse para vocês, eu tenho um intervalo nomeado.
Se eu vim aqui na guia Fórmulas, gerenciador de nomes, observe que eu tenho aqui o intervalo chamado vendedores. Os vendedores está basicamente capturando da minha guia configurações de B1 a B3. Então, se eu for lá na minha guia configurações B1 e B3, observe que quem é B1, B2 e B3, observe, é os vendedores, reparem. Perfeito? Então, eu poderia tanto clicar na minha caixinha de combinação, ter feito isso daqui, observe. Se eu apagar esse conteúdo aqui e for lá na minha célula e selecionar, como ele já tem um intervalo nomeado, observe vendedores, é basicamente a mesma coisa. Ó. Se eu der um OK, ele vai estar retornando da mesma forma. Entenderam? Então aí é bem tranquilo. Então repare que, ao informar agora, ó, o João, repare que já lançou lá, na minha célula A2, o código João, ó, que é o 01. Se eu informar aqui Ricardo, já lançou o código 02, que é o Ricardo. Se eu lançar o Juan, lançou o 3. Por que ele está lançando o 3 para o Juan? Porque o Juan é o terceiro na lista. Ó. Perfeito? Então aí, acredito eu que está bem tranquilo. Então vamos agora para o nosso gráfico de velocímetro. Então vamos primeiramente, obviamente, para a parte mais fácil do gráfico de velocímetro. É o seguinte, observe que eu tenho basicamente 4 critérios aqui. O ruim, o regular, o bom e o ótimo. Meu gráfico de velocímetro vai estar fatiado por 25 cada fatia, certo? Em outras palavras, eu vou estar visualizando ele dividido em 4 partes iguais. Porém, o que é que acontece? Quando ele for ruim, ele vai estar entre 0 a 25%. Quando ele for regular, ele vai estar entre 26% a 50%. O bom, entre 51% a 75%. E o ótimo, eu vou estar considerando quando ele atingir de 76% a 100%. Perfeito? Então aí, acredito eu que está bem tranquilo. E obviamente, se você ainda não sabe, um gráfico de velocímetro basicamente é um único gráfico. E a metade dele eu vou estar meio que escondendo. Então essa outra metade nada mais é do que a soma das 4 fatias. Que no caso tem que dar 100, ó, observe. Que é esse 100 exatamente que está aqui abaixo. Então, sem mais delongas, vamos fazer o seguinte. Vou estar selecionando aqui o intervalo. Vou clicar em inserir. Vamos escolher aqui o tipo de gráfico. Vou utilizar um gráfico de rosca. Observe o nosso gráfico. E é exatamente esse carinha que vai ser o nosso gráfico de velocímetro. Vou apagar esse conteúdo aqui. Não vou precisar dele. Vou estar clicando no nosso gráfico. Formatar a série de dados. E vamos estar agora, obviamente, fazendo uma formatação. Eu vou estar deixando aquele com o tamanho do orifício. Ó. Observe que ao mexer aqui o tamanho do orifício, ele vai meio que diminuindo esse círculo central. Eu vou deixar aqui, por exemplo, com 50. Até que não ficou ainda legal. Mas, obviamente, a gente pode ir diminuindo. Ó. Observe. Vou deixar aqui com 30 por enquanto. O ângulo da primeira fatia. Bom, eu vou colocar aqui, ó. Observe que eu vou aumentando e ele vai meio que se distanciando. Ó. No caso, eu quero essas 4 fatias em primeira posição. E eu quero essa fatia maior embaixo. Então, observe que ao ir mudando, ele vai reposicionando, certo? Então, vou botar aqui 270, porque eu já fiz alguns testes antes. Vou dar um Enter e observe que ele já inverteu a posição. Ó. A fatia maior está embaixo e as 4 fatias menores, que ambas representam 25 cada, repare, são 25 cada, estão aqui acima. E aí, o que é que eu faço agora? Bem tranquilo, ó. Vou clicar sobre essa fatia aqui, somente sobre essa. Nesse momento eu estou com todas selecionadas, mas no caso eu quero exclusivamente essa fatia aqui, ó. Essa maior. Vou clicar novamente só sobre ela. Agora sim, está selecionado somente ela. Vou clicar no meu baldinho de tintas. Vou remover o seu preenchimento, ó. Seu preenchimento aqui, basicamente, eu vou deixar como branco. Já deu uma cara ao nosso gráfico de velocímetro. Agora, para ficar de acordo com as nossas cores, basta, obviamente, eu fazer uma formatação individual em cada uma. Vou clicar sobre essa. Observe que eu peguei apenas essa fatia aqui, essa mais azul, e vou deixar ela no tom vermelho para representar o ruim. Então, vou no meu balde de tinta e coloco aqui o vermelho. Para essa, vou deixar regular. Observe que o regular basicamente é essa mesma corzinha laranja. Então, eu não vou mexer na mesma. Vou clicar agora nessa meio cinzenta
E observe que ela vai representar o amarelo, que é o bom. Então, vou selecionar aqui a cor amarela para a mesma. E já essa, que é a última, que vai representar o ótimo, obviamente eu vou mudar aqui da cor que ela está nesse momento para o tom verde. Ó. Legal. Se ainda não deixou o seu gostei nesse vídeo, deixa, pois vai dar muito trabalho fazer esse arquivo aqui com vocês. Então, agradeço aí desde já o seu gostei. Então, vamos lá. Então, já criamos aqui o nosso fatiado, vamos dizer assim, certo? O que é que eu vou fazer agora de diferente? Basicamente, o seguinte. Aqui a gente já ganhou uma carinha de gráfico de velocímetro. Obviamente, o que me falta agora é o ponteiro. Vocês estão vendo esse eixo X e esse eixo Y? Observe que a sua origem, que é de onde vai iniciar o ponteiro, está com o valor 0, perfeito? Tanto para o eixo X como para o eixo Y. Eu preciso descobrir o cálculo. Eu preciso realizar um cálculo para descobrir o nosso extremo do nosso ponteiro. E para isso eu vou utilizar um cálculo. Então vamos lá. Então, eu tenho que definir uma posição para o nosso ponteiro, perfeito? Então, vamos fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui igual nessa célula e vou apontar para onde ela vai estar puxando. No caso aqui, ela vai estar puxando para a minha célula C2, que é a célula que retorna a correspondência de janeiro. Vou dar um Enter. Observe que me retornou 88, ou seja, dentro dessa situação aqui, o 88 estaria entre o ótimo. Você concorda comigo? Pois, obviamente, dentro dos nossos critérios aqui, 88 é superior aos 3 primeiros. Então, ele se enquadra dentro do ótimo. Ou seja, o nosso ponteiro estaria apontado aqui para a fatia verde. E aí, o que é que a gente faz além disso? Vamos colocar da seguinte forma. Vou colocar um igual aqui do lado. Vou colocar o nosso C para fazer uma verificação. Vou verificar se esse conteúdo aqui, ele é menor. Se ele é menor ou igual a este valor aqui. Se ele for menor ou igual a este valor, ponto e vírgula, ele vai estar me retornando o que está dentro das aspas duplas. Então, vou colocar o conteúdo ruim. Se essa condição não for verdadeira, ele vai agora verificar a próxima condição. No caso, se a nossa primeira condição, o F7, que é o F7 é o valor que está do lado. Se for menor ou igual, não ao D7, perdão, se for igual a menor ou igual ao 25, pois é o valor máximo que a condição ruim atinge, perfeito? Então, não vou estar utilizando o valor da célula, e sim o valor que eu estou digitando aqui dentro do nosso critério. Então, se o F7 for menor ou igual a 25, ele retorna, obviamente, o valor ruim. Se essa condição não satisfazer, ele vai para a nossa próxima condição. C. C é o quê? Se o valor que está em F7 for menor ou igual a 50, pois é a segunda condição. Observe, o máximo que a segunda condição atinge é 50%. Se essa condição for verdadeira, ele vai estar me retornando o texto regular. Se essa condição não for verdadeira, a gente vai fazer uma terceira verificação utilizando um terceiro se. Observe que estamos trabalhando com se's aninhados. Então, vou verificar novamente o mesmo conteúdo da célula F7. Se ela for menor ou igual, se ela for menor ou igual a quê? A 75. Por que 75? Porque é o máximo valor que o conteúdo bom chega. Repare, de 51 a 75. Se essa condição for verdadeira, ele vai estar me retornando o texto bom. Perfeito? E ponto e vírgula. E agora vamos para o nosso último critério. Se for nenhum desses três, obviamente só pode ser o ótimo. Então, o que a gente faz aqui? Vou colocar um quarto se. Se o conteúdo que está em F7 for... Aqui, basicamente, eu posso fazer da seguinte forma. For maior que 75, se for maior que 75, eu vou retornar o texto que ótimo. Fecho aspas duplas
Vamos só corrigir aqui a nossa acentuação. E ponto e vírgula, basicamente. Agora entra o falso. Se não for nenhuma dessas 4 condições, vou deixar aspas duplas, ou seja, vai retornar vazio. E agora vamos fechar os nossos 4 parênteses, já que abrimos 3. Perdão, já que abrimos 4, vamos fechar os 4. E vou dar um Enter. Observe que ele retornou aqui o nome regular. Por que regular? Porque ultrapassou de 0 a 25, porém se enquadrou entre 26 a 50%. Se eu vier aqui mudar para João, observe que ele já me aparece aqui, ótimo, reparem. Se eu mudar aqui para Ricardo, regular. Para o Juan, ótimo. Só um detalhe, eu estou utilizando aqui, na nossa base de dados, vou mostrar para vocês, a função aleatório entre, ou seja, ele está gerando números aleatórios, ou seja, eu não tenho números fixos. Então, dentro de uma mesma situação, vocês podem ver valores diferentes, certo? Eu só utilizei isso para deixar mais dinâmico o nosso exemplo. Obviamente, vocês podem estar trabalhando com valores fixos. Então, aqui a gente já consegue retornar o valor do lado, se é ótimo ou não. E dentro desse valor é que vai estar posicionando o nosso ponteiro. Agora, eu tenho que saber a posição realmente aqui do ponteiro de partida. Partida ele vai partir da posição 0, que é basicamente aqui no meio do nosso gráfico. Agora, onde eu vou estar localizando ele aqui, perfeito? E para isso a gente vai fazer da seguinte forma. Vou estar utilizando aqui a célula abaixo, que está do lado extremo, e vou colar a seguinte fórmula. Observe. Observe que ela está apontando para F7, que está em vermelho, que é a nossa célula B11. Está dividindo por quem? Está dividindo o valor de F7, observe que está em azul, dividindo por B11, perfeito? Aqui basicamente eu estou tentando descobrir a posição aqui do extremo X, do cosseno na realidade. Vou dar um Enter, ao dar um Enter ele me retornou este número, perfeito? Agora eu vou tentar descobrir a posição Y. Como é que a gente faz isso? Repare que aqui eu utilizei uma fórmula para descobrir o cosseno. Aqui eu vou utilizar o seno. Então, vou clicar aqui dentro da nossa barra de fórmulas, na nossa célula G11, e vou colar nossa fórmula. Observe que basicamente é a mesma estrutura, obviamente mudando apenas para seno. Então, também estou pegando o valor de F7, que é o valor que está aparecendo aqui, em azul. Estou dividindo pelo valor total, que é o valor de 100, que é o total das minhas fatias. E vou dar um Enter. Ele vai também me retornar um número aí, qualquer. Então, agora, para aparecer aqui dentro o nosso gráfico, basta eu clicar sobre ele, a nossa seta, nosso ponteiro, vou clicar sobre ele, vou selecionar dados, eu tenho a série 1, vou estar adicionando aqui uma série, vou chamar de ponteiro, e vou dar um OK. Observe que o meu ponteiro é esse valor aqui, perfeito? Vou estar clicando sobre ele, vou estar vindo em alterar tipo de gráfico da série, vou vir aqui em ponteiro, que eu acabei de inserir agora há pouco, e vou descer aqui um pouco, e vou selecionar basicamente esse gráfico aqui de dispersão, ó. Dispersão com linhas e marcadores. Vamos ver se é esse mesmo? Isso mesmo. Dispersão com linhas e marcadores. Dispersão com linhas retas e marcadores. É a quarta opção. Vou dar um OK. Observe que basicamente ele sumiu, mas ele está bem aqui, um pontinho, ó. Vou clicar sobre ele, selecionar dados. Se eu vir nele e editar, observe que ele me pede dois parâmetros, ó, o valor de X e o valor de Y. Agora acho que ficou bem fácil a compreensão, ó. Então, se eu selecionar esses valores aqui, serão os valores que eu vou estar passando para o valor de X. Vou apagar esse conteúdo aqui e vou estar pegando esses valores aqui para representar o valor de Y. E vou dar um OK. Dei um OK e observe como ficou o nosso ponteiro, ó. Aí, o que a gente faz aqui para mexer com ele, perfeito? Observe que ele está muito longe. Por que ele está tão longe assim, ó? Obviamente porque a gente ainda não mexeu aqui, ó, nessas posições. Vamos deixar elas fixas. Vou clicar sobre elas. Vou clicar primeiramente sobre uma, formatar o eixo.
Observe que o meu mínimo está partindo de 0 e o máximo 1,2. O meu máximo vai chegar a 100. Perfeito? O meu mínimo vou deixar aqui, por exemplo, com o valor de... O mínimo já a gente mexe. Aqui eu vou deixar no máximo com o valor de 1,0. Observe aí que já fez alguma mexida. Já para o nosso valor mínimo, eu vou deixar o seguinte. Vou deixar aqui sendo menos 1. Perfeito? Menos 1 e 1,0. Observe que ele já mudou aqui o posicionamento. Ó. Agora o que eu vou fazer diferente? Vou selecionar esse daqui, abaixo, e também vou fazer a mesma modificação. O máximo vai ficar 1,0, ou seja, no máximo até 100. E o mínimo vai ser menos de 1, 1,0. Vou dar um Enter. Observe que ele já posicionou agora de forma adequada. Ó. Só em mexer aqui no nosso eixo, já reposicionou o nosso ponteiro. Perfeito? Então agora, obviamente, requer apenas formatação. Ó. Vou clicar sobre o nosso ponteiro. Vou no nosso baldinho de tinta. Vou mudar aqui seu preenchimento para preto. Se eu descer aqui um pouco, observe que eu tenho tipo de seta inicial, aqui, tamanho da seta inicial e tipo de seta final. Bom, a seta inicial é da onde parte, certo? Então, dessa partezinha aqui abaixo. Então, a minha seta inicial, vou vir aqui e vou mudar para essa posição aqui, ó, seta em elipse. Já essa daqui, eu vou estar deixando ela, a minha seta final, nesse símbolo aqui de seta. E aqui esses marcadores que ainda contém, a gente vai estar apagando os mesmos. Então vamos vir aqui marcador. E vou deixar opção de marcador nenhum. Vou fechar aqui a nossa caixa de formatação e observe que já ficou, ó, na nossa seta final, a setinha, e na seta inicial, esse círculo. Aqui eu não vou precisar mais disso. Aqui também não vou estar precisando disso daqui. Obviamente eu posso, nas minhas linhas de grade, vamos remover elas aqui. Vamos clicar aqui no Delete. Vamos ver se vai deletar ela toda, vai deletar só o gráfico. Na realidade, o que eu estou visualizando aqui, basicamente, vou selecionar, deletei. Vamos pegar aqui. E agora o que a gente vai estar fazendo? Essa informação que aparece aqui abaixo nada mais é do que uma caixa de texto. Ou seja, se eu vier aqui, clicar em inserir, caixa de texto. Vou desenhar aqui a caixinha de texto. Vou clicar aqui na nossa barra de fórmulas, igual ao texto que eu quero retornar aqui dentro. É esse texto aqui, ó, que aparece do lado do meu valor. Ó. Bom, vamos só aqui formatar aqui um pouquinho, de forma rápida. Não vou me adentrar muito à formatação para não se prolongar mais ainda o nosso vídeo. Só vou mostrar aqui o conceito. Perfeito? Então, observe e retorna o conteúdo bom. Ó. Aqui, obviamente, se eu quiser mostrar os valores, basta eu clicar sobre ele. Formatar rótulo de dados. E me aparecem esses valores aqui, que são os valores das minhas fatias. Mas, no caso, eu quero estes valores aqui. Então, como é que eu faço isso? Seleciono. Formatar rótulo de dados. Valor a partir da célula. E aqui eu vou informar de que células vai me passar os parâmetros. Ou seja, vai ser dessas células aqui, ó. E dou um OK. Vai ficar os dois valores juntos, porém eu não quero mais o valor. Eu quero apenas o valor das células. Vou fechar aqui e observe que já aparece. Obviamente, aqui também nada mais é do que eu clicar aqui dentro. Clico aqui na minha barra de fórmulas, igual ao nome do mês, ó, que está na minha célula C1. Perfeito? Se eu vir aqui em Juan, mudar aqui para Ricardo, observe que já mudou um pouco o ponteiro. Se eu vir para João, observe que já mudou para Ótimo. Entenderam o conceito? Ah, a foto. Como é que eu faço a foto? A foto é bem simples. Basta eu inserir, obviamente, uma foto. Observe que eu tenho uma foto aqui, uma imagem qualquer. No caso aqui, eu já ensinei a utilizar um proxy com imagem. E também já ensinei a utilizar
a nossa função escolher. Vamos aqui na nossa guia de fórmulas, gerenciador de nomes. A nossa escolha, o vendedor, perfeito? Então, essa função escolher eu já ensinei em um outro vídeo que eu vou deixar na descrição aqui abaixo. Então, basicamente, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou chamar apenas a função escolher. Então, se eu clicar aqui na minha imagem e clicar aqui dentro da minha barra de fórmulas e colocar igual a escolher, perdão, não a escolher, mas sim ao nome da meu intervalo nomeado, que eu utilizei a função escolher para retornar as imagens. Observe que está bem aqui, ó, vendedor. Selecionei, vou dar um Enter. Observe que já me aparece aqui a imagem do mesmo, ó. Aí é só questão, obviamente, de eu aumentar um pouco, ó. Se eu mudar aqui para Ricardo, observe que já muda as informações. Juan, João. A imagem agora, por incrível que pareça, não quer mudar. Oh, vamos só salvar aqui o projeto. Só um detalhe para finalizarmos a aula. Observe que não está mudando, perfeito? Não está mudando por quê? Porque a função que eu criei, obviamente, está mudando lá na nossa outra guia, que também tem imagem. Eu aproveitei a mesma fórmula. Então, se eu vim aqui na mesma célula, vou clicar aqui. Vou igual a vendedor, nome da nossa função, vou dar um Enter. Basicamente, não vai estar acontecendo nada, repare. Perfeito? Porém, se eu for em fórmulas, gerenciador de nomes, for lá em vendedor, observe que ele está utilizando como parâmetro o seu índice painel A2. Porém, não é painel A2, e sim outra célula. Deixa eu apagar esse conteúdo aqui e vou apontar aqui para outra célula como parâmetro, que no caso vai ser passo a passo, que é o nome da minha guia, célula A2. Agora sim, vou confirmar e vou dar um fechar. Vamos ver se vai obedecer. Acredito que já até obedeceu. Reparem. Já retornou até a imagem do Juan. Se eu mudar para João, mudou para João. Ricardo, mudou para Ricardo. Obviamente, agora basta a gente copiar esse gráfico, colar aqui do lado e mudar apenas o intervalo de onde está puxando as informações. Creio eu que você entendeu. Foi bem fácil a compreensão. Me perdoe por ter prolongado tanto o vídeo, porém foi necessário. Volto a frisar, se ainda não for inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. Já deixe o seu gostei, ative o sininho de notificações para sempre ser informado de novos vídeos. Todos os dias saem vídeos aqui no canal. E se possível, se inscreva também no canal William Oliveira, que é o nosso canal parceiro aqui. Perfeito? Então até o próximo vídeo. Valeu!